Olá pessoal, eu sou o professor Alan e eu estou muito feliz em poder conversar com vocês a respeito de um tema tão importante para a história do cristianismo como a Páscoa. Como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, o Teu Legal, e essa parceria da Favapar com o Teu Legal, então, em parceria, né, a Favapar com o Teu Legal, eu produzi uma série de 5 vídeos que vão conversar mostrando as escrituras e mostrar como essa escritura foi lida por artistas ao longo do tempo. Então nós vamos pegar uma obra que é do século VI e vamos até uma obra de 1951. São obras distintas de autores, de pintores de diversos países, obras que estão em vários países. E aí, então, nós vamos fazer uma caminhada vendo como a arte representou os textos bíblicos. Por isso eu queria te convidar agora a assistir o vídeo 1. O vídeo 1 vai tratar da chegada de Jesus a Jerusalém. Depois eu queria te convidar para assistir o vídeo 2. O vídeo 2 ele vai tratar da última ceia que Jesus celebrou. No vídeo 3 nós vamos falar a respeito da cruz de Cristo. O vídeo 4 será da deposição do corpo de Cristo. E o vídeo 5 nós terminamos aí em glória, né? No domingo de Páscoa, nós então terminamos com a ressurreição do nosso Senhor. Vai ter uma boa parte de análise da questão estética e de arte em si, mas sempre olhando, tendo por base, tendo por referencial as escrituras. Vamos ver os vídeos? Então te convido agora a assistir o vídeo 1 e logo em seguida os próximos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan e o canal Teu Legal resolveu trazer como especial de Páscoa para vocês a análise do que aconteceu alguns dias antes, alguns dias depois da sexta-feira da crucificação de Jesus. Então nós vamos passear por esse tempo conhecendo os fatos que aconteceram na história de Jesus através de obras de arte dos mais diferentes tempos. Então eu te convido a fazer essa viagem conosco. Vamos para o estudo? Nesse especial, nós vamos analisar algumas obras de arte. Vamos analisar o que as escrituras dizem sobre alguns fatos de Jesus e, em seguida, como esses fatos foram interpretados, como eles foram ilustrados, como eles foram expostos através de alguns artistas selecionados. Você precisa entender que não é exaustivo, no sentido que nós não vamos analisar todos os eventos que aconteceram na história de Jesus, seja do Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição, mas nós também não vamos analisar todas as obras de arte a respeito dos fatos selecionados. Então, se você quiser ir além, há muitas outras obras também que poderiam ser analisadas. Nós escolhemos algumas e a partir delas e do que as escrituras dizem, nós vamos então caminhando. Para isso, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, para nós compreendermos o papel da arte e compreendermos por que é tão importante ou por que nos faz tão bem conhecer também as obras de arte. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quando nós pensamos em arte, nós precisamos lembrar que todo ajuntamento humano, em todos os tempos, nos mais isolados locais, sempre tem a arte como uma manifestação social. Toda sociedade humana, em todos os tempos, sempre tem alguma forma de arte. Isso pode ser uma arte funcional, né, uma arte que cumpre determinada função, pode ser uma arte ligada à religião, pode ser uma arte completamente distinta da religião desse povo, mas a arte é sempre presente. Por isso, em tempos em que nós pensamos o que é essencial e o que não é essencial, eu diria que a arte é
um ente essencial, não apenas para a vida humana, mas para a alma humana. Através da arte, há manifestação, há declarações, há compreensões de mundo e de tempo que muitas vezes excedem a língua. Porque a arte ela também é uma forma de linguagem, ela também se comunica, ela também transmite uma mensagem, mas ela vai além da língua falada ou da língua escrita. Você pode ver exemplos de arte, por exemplo, arte funcional, por exemplo, quando nós olhamos vasos de cerâmica antigos que têm um entalhe ou tem uma pintura no seu entorno, pinturas rupestres em paredes relatando animais da época e dia a dia dos seres humanos que habitavam ali. Essa também é uma expressão. Ou cores ou formatos de roupa, brincos, joias, sandálias, adornos, todas essas são manifestações artísticas também. Há um conceito artístico por trás dessas obras. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um artesão faz uma blusa e tinge um tecido de determinada cor, ali também há um movimento artístico, há também uma razão artística por ali. Quando ele faz um desenho, então, seja ele um mosaico, seja ele um entrelaçar de cores, há ali também uma concepção artística. A arte, ela vem justamente para isso, para demonstrar essa linguagem que excede as palavras. Então, quando há uma manifestação artística, quando há uma obra de arte, há uma mensagem por trás. Evidentemente, essa mensagem não cessa no autor. Então, existem obras de arte que têm a função de literalmente expressar a dor, expressar a alegria, expressar um determinado entendimento a respeito de um tempo ou a respeito de um fato. Há outras obras que são obras que são mais provocativas. Ela não apenas quer expressar o sentimento do autor, mas também quer provocar sentimentos, provocar entendimentos no observador, naquele que olha a arte, naquele que busca compreender a arte. Então, e às vezes eu me deparo, por exemplo, com obras que não são, a princípio, compreensíveis. E às vezes a obra, o propósito dela é exatamente esse, de não ser compreensível, porque cria em nós sentimentos de instabilidade. Por que eu não consigo compreender o que o artista quis dizer aqui? Por que eu não consigo compreender que sentimentos ele estava quando ele criou isso? Também essa provocação, né, dessa instabilidade, de sair desse mar de tranquilidade, também pode ser uma proposta da arte. Então a arte é muito mais do que simplesmente a construção de um belo quadro ou de uma bela escultura. O próprio conceito do que é belo e do que não é belo já nos coloca em xeque. Por exemplo, nós vamos ver obras assim. Se eu disser para você que há uma obra de um homem morto, talvez só por essa informação você não queira ver. Nossa, uma pessoa que morreu, você vai fazer a obra de arte disso? Que beleza há na morte. Mas aí nós vamos ver obras, por exemplo, do Cristo crucificado e morto na cruz, e aí vamos ver que ali há uma beleza, inclusive por todo o significado que essa morte nos traz. Então, há na arte, há na construção humana uma manifestação que nem sempre fica no campo do cognitivo, nem sempre fica no campo do intelectual, nem sempre é uma construção inteligível, mas às vezes não é para ser assim mesmo, né? É como fé. Fé não é compreensível, e é justamente por não ser compreensível que é fé. É a firme convicção das coisas que não se veem. Ora, se eu não vejo, como eu posso ser convicto disso? É justamente por isso, porque eu não vejo e sou convicto que
existe a fé. Do mesmo modo, a arte, muitas vezes, por não ser compreensível, nós conseguimos perceber ali beleza, ou nós conseguimos perceber a beleza justamente porque a compreendemos. Então, a arte ela é livre e libertária, porque ela pode provocar e nos provoca sentimentos muito diferentes, e talvez os sentimentos e as leituras que eu vou propor aqui não sejam, aliás, nem é meu propósito que sejam. Não é o propósito de que a minha leitura seja uma leitura única, exclusiva ou exaustiva. Ao analisar, eu estou colocando também quem eu sou na visão destas obras. É lógico que eu fiz uma pesquisa, é lógico que eu fui buscar a história das obras que eu analisei, é lógico que há todo um conhecimento por trás, mas talvez você consiga fazer outras leituras a partir dela, o que não quer dizer que as suas leituras, por não serem exatamente as minhas, estão erradas, ou que a minha leitura está errada porque você consegue abstrair ou consegue estabelecer uma outra leitura. Então é justamente na criação dessa compreensão e dessa amplitude que a arte traz que eu queria caminhar com você nesses próximos 5 dias. Hoje e mais 4. Eu sei que é um bom tempo, mas é que são várias obras que nós vamos analisar. É um tempo difícil em que nós não podemos visitar os museus. Eu gosto muito de visitar museu. Quando eu viajo, eu gosto muito de ir a museus, de visitar obras, não apenas em museus, né? Por exemplo, em igrejas antigas. Eu gosto muito de fazer visitas assim. E agora a gente não está podendo. Mas esse é um jeito de amenizar um pouquinho essa falta. Talvez depois você possa, inclusive, visitar as obras. Inclusive, tem uma que nós vamos analisar que está no Brasil. É uma obra bem interessante, uma obra italiana, de um pintor renascentista, mas que a obra se encontra aqui no Brasil. Então, vamos fazer essa caminhada, esteja com o seu coração aberto, esteja com a sua mente aberta, para que nós possamos compreender a história de Jesus, um pedacinho da história de Jesus, através da leitura que artistas fizeram. Uma outra ressalva que eu queria fazer é que o quadro mais antigo, né, a gravura mais antiga que nós vamos ver é do século VI. Portanto, nenhum dos autores que nós vamos ver é contemporâneo de Jesus. Então, todas as ilustrações que nós vamos ver, todas as gravuras que vão ser analisadas, elas tiveram por base ou o texto, ou a tradição, ou as histórias que se contavam de Jesus. Nenhuma delas vai ser a representação de alguém que viu efetivamente a cena. Então, realmente, se você imagina a cena, que o que nos cabe é imaginar, né? Se a partir da leitura você imagina que a cena não é exatamente como a pessoa a retratou, ok, ela teve uma leitura, talvez você tenha outra. Você também é livre para fazer essa leitura distinta. Vamos para o estudo e começar a análise dos quadros em si? Então, vamos começar. Então, para nós podermos compreender a obra, nós precisamos compreender o fato. E para saber qual é o fato, nós vamos precisar olhar para as Escrituras. Por isso, eu escolhi para essa primeira análise o evangelista Mateus. O evangelista Mateus vai contar a chegada de Jesus a Jerusalém. Não é o único, mas escolhi ele. Por quê? Porque sim. Podia ser outro, mas tudo bem. Escolhi Mateus. E o texto de Mateus, que vai contar a chegada de Jesus em Jerusalém nessa ocasião, está no capítulo 21. Então, Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 9, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, próximo a Betânia, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até a aldeia que está ali, e logo acharão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhe disser alguma coisa, digam: o Senhor precisa deles.
Com isso, imediatamente os deixará trazê-lo. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras do profeta. E que profeta? O profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz assim: Digam à filha de Sião, veja, seu rei está vindo até você, de temperamento brando e montado num jumento. Sim, montado num jumentinho nunca antes montado, filho de um animal de carga. Então, isso está em Zacarias 9:9 e é relembrado pelo evangelista Mateus. Os discípulos foram, então, e fizeram conforme Jesus lhe havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles suas capas e Jesus se sentou nelas. A maior parte da multidão estendeu as suas capas na estrada, ao passo que outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada, fazendo um tapete assim, né, para o jumentinho passar. Além disso, as multidões que iam na frente dele e os que seguiam gritavam: Hosana, rogamos o filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Salva-nos, rogamos e proclamamos Hosana nas alturas. Ficou um pouquinho longe aqui, mas deu para ler. Rogamos e proclamamos Hosana nas alturas. Esse é o texto de Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 9. Então nós vimos essa cena. Jesus vindo no jumentinho, nunca antes montado, sem sela, né? Colocaram as capas ali para ele estar com sela. E quando ele está chegando, as pessoas de Jerusalém, então, estendem os seus mantos, outro corta os ramos e colocam no chão. Isso é conhecido como Domingo de Ramos, né? O domingo antes da Páscoa, e é um fato que gera muitas obras de arte. Então, há várias obras que relatam esse momento. Eu escolhi 3, nós vamos fazer a análise maior de um, vamos olhar outros para ver se há uma coerência entre as obras, e vamos, então, ver os elementos que ali estão. Vamos para a análise? Então, o primeiro quadro é este. A primeira obra que nós vamos analisar é um quadro de um pintor italiano chamado Giotto di Bondone. Esse quadro é de 1297, portanto, finzinho do século XIII, e Giotto di Bondone é um pintor gótico, a maioria das suas obras é do movimento gótico, mas ele também é considerado o pai do movimento renascentista. Por quê? Porque ele começa suas obras no movimento gótico, mas também vai inserindo elementos renascentistas na sua obra. Você pode ver, inclusive, esse quadro com vários desses elementos em função da luminosidade que nós vemos nesse quadro. Quadros góticos são sempre bem mais apagados. Esse é um quadro que se encontra até hoje na Itália, ele está bastante bem conservado e você pode perceber isso. Aliás, esse é um detalhe que você sempre pode observar em obras antigas, como está o azul do quadro. O azul é uma coloração que ela se desfaz muito facilmente com o passar do tempo. Então, normalmente, quando você vai olhar um quadro, os detalhes em azul são os primeiros a desbotarem de modo mais significativo. E no quadro do Giotto, como ele é conhecido, né, o quadro do Giotto, ele ainda está bastante preservado, bastante vivo ainda esse azul. E aí nós começamos então a análise. Vamos lá? O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção é exatamente esse. Você pode ver ali que o céu está azul, né, e que nós não temos nenhum sinal de nuvem e não temos nenhum sinal de sol. Isso tem também uma mensagem por trás. O que significa isso? Significa que não há ali nenhum elemento celeste, não há nenhum corpo celeste, nenhum elemento de luz. Toda a luz que se percebe ali está vinda. Você pode ver que os personagens praticamente não têm sombra, né? Toda a luz é vinda diretamente do céu, mas quase que em 90 graus em relação ao chão. É como se fosse o sol do meio-dia, mas ao mesmo tempo isso representa, ou pode representar, a presença de Deus naquele momento.
né? Então, a luz bastante presente e focando, iluminando especialmente a Jesus, pode representar ou representa também essa presença do divino ali. Então, o fato de ser um céu sem uma nuvem, sem nada, sem o sol, mas o quadro bastante iluminado, tem uma representação da divindade, da presença de Jesus ali. Ao fundo nós vemos algumas árvores, né? Eu destaquei ali duas, para você ver que são tamareiras, são árvores como se fosse uma espécie, tamareira é uma espécie de palmeira, né? Então, há ali tamareiras, as tâmaras são árvores frutíferas, é um fruto bastante doce, é super comum na região, então são árvores assim, especiais do ponto de vista que são árvores vivas, que alimentam, né? Quando nós olhamos a história de João Batista, nós sabemos que ele comia mel selvagem. O mel selvagem é mel de tamareira, né? O mel de tâmara. É o suco da tâmara que é tão doce quanto o mel, né? Então, a tâmara é uma fruta super comum, mas é uma fruta viva, né? Uma fruta que traz docilidade no agir. Então, nós temos ali 3 árvores, das quais eu destaquei 2 pés de tamareira, e você pode ver ali uma pessoa já arrancando os ramos, porque nós vimos, né, que ramos são lançados ao chão também. Nós vemos também ao fundo, estamos olhando os elementos de fundo agora para poder analisar os elementos do primeiro plano. Ao fundo nós vemos as muralhas de Jerusalém, e aí nós podemos ver ali do portal e as pessoas, esses portais ficam em cima, assim, tem uma descidinha. Então, essa descidinha, né, então, legal, o quadro respeitou o ambiente geográfico original, e aí as pessoas estão nessa descidinha e os portões estão ali. O que significa isso? Isso significa que as pessoas deixaram de lado as suas fortalezas, deixaram de lado as suas resistências, deixaram de lado as suas proteções para apresentar-se diante de Jesus de modo com o coração realmente quebrantado, né? Sem restrições, se apresentaram honestamente diante de Jesus. É um ato de confiança, você abrir as portas das suas muralhas, né? E inclusive sair das suas muralhas para receber alguém na rua, é porque essa pessoa é alguém digno da sua confiança, alguém que tem a sua confiança. Então, as pessoas não resistiram a Jesus, né? Não colocaram empecilhos em Jesus, pelo contrário, vão até Jesus e saem da sua proteção, saem da sua zona de conforto. Olha só, então até hoje essa mensagem ainda vale, né? Vamos sair da nossa zona de conforto e trazer Jesus para mais perto da nossa vida. É isso que as pessoas fazem aqui nessa representação. E agora você viu que o quadro ficou todo riscadinho, né? Então nós temos riscos na horizontal, riscos na vertical, montando quadrantes. E sempre em que essas linhas se encontram, são 4 pontos, talvez você já tenha visto isso no seu celular, no efeito de câmera do seu celular. Normalmente esse efeito se chama grade. Se você tem uma câmera fotográfica digital, ela tem como colocar essa opção. Se você é mais antigo como eu e usava ainda máquina fotográfica com filme e usava uma máquina um pouquinho melhor, precisava ser uma Leica, né? Mas uma câmera fotográfica um pouquinho melhor, ela tinha esses quadrantes, ou às vezes só tinha os quadrinhos ali dessas pontos de encontro, mas ela tinha esses pontos também. Por que isso? Porque esses pontos trazem um enquadramento. E nesses encontros é também o que nós chamamos de ponto de ouro. O que acontece? Se você reparar, você está nos assistindo pelo YouTube, e se você estiver assistindo, por exemplo, no computador, com um player no tamanho clássico, no tamanho normal, você vai ver que o player fica mais ou menos no mesmo quadrante onde Jesus está. Porque quando olhamos para uma tela, o primeiro lugar que nós vemos, talvez eu estou mudando de ponto aqui por causa da inversão da câmera. Então, se eu errar, você já sabe que eu estou apontando para o lugar certo.
Mas a posição em que o player fica e a posição em que Jesus está aqui é exatamente esse ponto de ouro. É quando nós, ao olharmos para um quadro no geral, nós nos fixamos mais nesses quadrantes, nesses pontos. Então há toda uma matemática por trás que justifica a presença do elemento mais importante. Então veja, aqui não é por ser Jesus, né? Então, quando alguém vai tirar uma foto, quando alguém vai fazer uma gravura, você coloca nesses quadrantes, né, nesses pontos de ouro, por isso que se chama ponto de ouro, inclusive, você coloca ali o elemento central da sua obra. Que mensagem você quer transmitir? Então, você coloca ali. Há outras técnicas, por exemplo, de colocar na parte central, né? Então colocar exatamente de modo simétrico ao centro. Nós vamos ver obras em que isso acontece. Aqui o Giotto resolveu colocar no ponto de ouro. Então Jesus é colocado aqui como destaque da obra. Um outro elemento que nós podemos ver é a altura de Jesus. É evidente que Jesus está aqui mais alto porque está sobre o animal, né? Sobre o jumentinho. Não há dúvida disso. Ninguém está dizendo que Jesus era jogador de basquete, né? Que era jogador de vôlei, que era alguém muito mais alto. Não, Jesus tinha altura normal, da população ali na época. E lógico, se há uma multidão e de repente alguém sobe no dorso de um jumentinho, essa pessoa vai ficar mais alta. Mas isso traz a imagem, né? Traz um destaque também natural de Jesus ali. Então, Jesus está dentro, matematicamente, no ponto mais nobre da obra. E, portanto, é o que mais chama atenção, portanto, é o que se destaca ali na obra. Os meninos atrás estão mais altos que Jesus, estão lá na camareira, mas pode ver que eles já não ficam em tanto destaque assim, em função do tamanho e do distanciamento. Né? E aí as pessoas que estão descendo de Jerusalém também estão um pouco mais altas que Jesus, mas elas estão lá no cantinho. Essas já fugiram bastante do ponto de ouro. Então, por isso, Jesus é o personagem central desta obra. Nós vemos aqui também, ao lado, as pessoas descendo, né? Então, as pessoas vindo. E olha que interessante, todas as pessoas que vêm ali, nós conseguimos perceber o rosto delas. Então, as pessoas que estão rindo, a gente consegue perceber, né? Foram marcadas ali e todas elas, se nós as conhecêssemos, aparece o rosto delas, né? Há apenas uma pessoa que não aparece porque ela está tirando a sua capa, né? Mas todas elas apresentam o seu rosto. As duas pessoas que estão mais abaixo, a que não está mostrando o rosto porque está tirando a sua capa, e a outra que já tirou a capa e está estendendo para o jumentinho passar. Né? Então, tem mais essas duas pessoas. Legal, né? E aí, um outro elemento que eu queria chamar a sua atenção é esse ali, a mão de Jesus. Jesus está com a mão nessa posição. E essa posição da mão, bem assim, essa posição da mão é bastante comum. Né? Essa posição da mão de Jesus, nós vemos ela em outras obras também. Por quê? Porque essa posição da mão, de dois dedos né, levantados, e mais ou menos nessa posição, os outros como se fechados aqui, essa é uma posição da natureza de Jesus. Né? Então, é uma posição que a mão, inclusive, é usada para abençoar. Nós vamos ver várias imagens em que aparece assim. Esses dois dedos significam a natureza, representam a natureza de Jesus. A sua natureza humana e a sua natureza divina. Então, a mão nessa posição representa isso. Tanto é assim que se você olhar o próximo quadro, que é de Cristóforo de Bolonha, ou nós vemos a mão de Jesus exatamente nessa posição também, e pode ver que nos dois a gente vê a mão direita de Jesus fazendo esse movimento, e aí nós vemos também nesse outro quadro do Duccio, os dois quadros representando o Domingo de Ramos, nós vemos nesse quadro do Duccio também a mão de Jesus nessa posição. Aí você vai dizer assim, tá, mas os três quadros estão representando o mesmo momento. Talvez Jesus realmente estava com a mão levantada. É verdade. Mas olha quando eu vejo aqui
o quadro se chama Salvatore di Mondo, Salvador do Mundo. É um quadro pintado por Leonardo da Vinci no ano de 1500, o Brasil sendo descoberto, e da Vinci pinta essa obra de Jesus. Jesus, numa mão, tem um globo, então já sabiam que a Terra não era plana, mas um globo transparente, porque é a ideia de todo o firmamento, e a sua outra mão, a sua mão direita, então apresentando a mesma posição, né, da mão nesse sentido. Se você for procurar várias imagens, você vai ver a mão de Jesus nessa posição. Tem outros elementos ainda do quadro do Giotto, que é o quadro que nós vamos nos focar hoje, que eu queria reconhecer contigo. Então, nós já vimos ali os elementos que estão no fundo, nós já vimos os elementos que estão na lateral, já vimos as pessoas que estão saindo da cidade para receber Jesus. Mas se você olhar atrás de Jesus, nós vemos apenas 4 pessoas cujo rosto é possível identificar, cujo rosto nós conseguimos ver. Mas há outras pessoas ali. Todas elas possuem um halo, assim como Jesus, todas elas possuem um halo. O que é o halo? É esse círculo dourado em volta da cabeça. Muitas obras, inclusive, esse círculo é feito com ouro mesmo, né? Então você pega o ouro batido, pega uma pequenina camada de ouro, ou ouro em pó, uma pequenina camada de ouro, e faz essa representação dourada ali, né? O que significa esse halo de ouro? É um símbolo de santidade, é um símbolo de pureza, né? De santidade. Então, essas pessoas já são os discípulos de Jesus. São pessoas que já teriam, na representação aqui, já teriam reconhecido Jesus como Messias e permitido que esse reconhecimento começasse a boa obra no coração deles. Então, são pessoas que já teriam sobre si uma caminhada e o sinal de Cristo. Legal isso, né? Mas veja que esses não aparecem no rosto. Ao contrário dos outros, que há uma pessoalidade, nesses já não há. Nesses, eles já pertencem ali a uma multidão. É até um sinal de humildade, né? De não pessoalidade. Então, é como se dissesse assim: ao nos convertermos, ao reconhecermos quem Cristo é, deixamos de ser quem nós somos e passamos a ser reflexo da imagem de Cristo. Então, nós temos o halo dourado, esse círculo sobre a cabeça, por quê? Porque em nós está a santidade de Cristo. E aí tem um detalhe também que eu queria chamar a sua atenção. Se você reparar Jesus sobre as suas pernas, assim, né, há um manto branco com umas manchas azuis. Na mesma tonalidade, no mesma estampagem do tecido do discípulo que vem logo atrás. Talvez até tenha alguém que possa propor que esse, aquele, o outro discípulo são determinados, né, são esse ou aquele em pessoa, mas eu pessoalmente procurei e não consegui achar nenhuma relação nessas imagens. Mas nós vemos ali sobre Jesus um manto estampado e o que está atrás com um tecido muito parecido com essa estampa também. Isso talvez possa representar aquele fato que nós vimos, que esse deve ter sido um dos discípulos que foi lá buscar o jumentinho e que, para Jesus montar, ele tira então o seu manto e coloca sobre o dorso do jumentinho para Jesus poder montar. Uma coisa que chama atenção aqui, daí agora nós vamos olhar para o jumentinho. Uma coisa que chama atenção no jumentinho é que ele está com um cabresto, mas sem freio na boca. Né? Então, é um animal que não está só com o cabresto, que é só essa amarração que é feita sobre o crânio, mas na boca dele não há freio. Então, ele realmente não era um animal que estava preparado para montar. Né? Esse cabresto é colocado para conduzir o animal para cá e para lá, mas não para montá-lo. Para montar se coloca o freio, e ele não está usando. E além disso, a posição das orelhas também é importante. Veja que a orelha esquerda ela está voltada para frente.
né? Por quê? Porque Isaías diz que o jumento sabe o seu local. Então, sabe, né, o local a que o seu dono pertence. Então, ele está ouvindo o caminho e vendo a multidão à frente. Mas a orelha que está para trás, voltada para trás, para Jesus, ela está abaixada, um sinal de tranquilidade. Mas era um animal que nunca tinha sido montado. A vida na cidade nos separa um pouco disso. Mas um animal que nunca foi montado, a primeira montaria dele é algo bastante difícil. Porque normalmente o animal é arredio, não está acostumado com o peso, não está acostumado com a sensação de ter alguém nas suas costas, ainda que seja um animal de carga, né? Ele não está acostumado com uma pessoa ali, a pessoa tem toda a questão de temperatura, de movimento de pernas, né? De movimento de equilíbrio mesmo, né? Da pessoa ir se equilibrando, a carga já não tem isso, então é uma montaria totalmente diferente. E normalmente os animais são arredios, especialmente na primeira montaria, coisa que a gente não vê aqui. Isso também tem o seu significado. Isso demonstra o domínio de Jesus também sobre a criação, também sobre a natureza. Então, Jesus estar carregando, estar montando num animal nunca antes montado, mas esse animal se apresentar plenamente manso, é sinal do domínio do Senhor também sobre a criação. Legal isso, né? Isso é muito legal. E essa mesma cena, quando nós olhamos para o quadro do Cristóforo de Bolonha, nós vemos uma cidade completamente diferente, um conceito artístico completamente diferente. Pode ver que esse céu é uma incrustação de ouro, né? Os halos ali também são em ouro. E aí, mas nós vemos também a cena, dessa vez com uma capa e já alguns ramos sendo colocados ali. Outras pessoas lá atrás colhendo ramos, né? Quando nós olhamos o quadro do Dúcio, nós vemos um menino com um ramo na mão e uma pessoa já estendendo aí uma capa vermelha. E aí, nesse quadro do Dúcio, nós vemos Jesus na jumenta e o jumentinho ao seu lado. Então, aqui o Dúcio já fez uma interpretação um pouco diferente. Jesus está montado num animal e o jumentinho está ao seu lado. Legal, né? Você vê que 3 quadros bastante distintos, mas o do Giotto, que é o principal da nossa análise hoje, tem bastante elemento ali a ser interpretado. São obras bastante antigas. Você vê o quadro do Giotto é praticamente do ano de 1300, né? Então nós temos praticamente 700 anos de diferença, mas são quadros que, e do tempo em que isso aconteceu, então há mais distância ainda, mas são quadros que podem tranquilamente nos demonstrar e fortalecer também a nossa fé, né? Nossa fé, ela não precisa, nós não precisamos de obras para firmar a nossa fé, mas elas vêm reforçar, né, vendo que nós não apenas hoje, mas durante todo o tempo, nós temos toda uma irmandade pensando nisso e representando isso, mantendo viva a mensagem da cruz e a mensagem da história de Jesus. Legal, né? Então, eu encerro a nossa primeira análise por aqui, mas antes de encerrar, eu queria orar contigo. Podemos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de também nos manifestarmos através da arte, através das expressões artísticas. Nós nunca